Boa tarde a todos. Meu nome é Luciano de Oliveira, sou advogado, sou formado pela SUESC, Sociedade de Ciência Jurídica aqui do Estado do Rio de Janeiro. Sou pós-graduado em Direito Tributário pela Estácio de Sá. E hoje eu vou falar um pouco sobre um princípio importante, cai muito em concursos públicos, principalmente na carreira policial. O princípio que eu vou falar hoje é o princípio da intervenção mínima do direito penal. É um princípio muito importante para aqueles que querem fazer concurso, querem fazer a prova da ordem, e ele é excepcional. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre a origem. Qual a origem do princípio da intervenção mínima? Como é conhecido, o princípio da intervenção mínima ele surgiu na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração ela surgiu no dia 26 de agosto de 1789 e dizia, em seu artigo 8º, dizia exatamente assim: a lei apenas deve estabelecer penas restritas e evidentemente necessária. Evidentemente necessária, aí tem um caráter subsidiário, um caráter fragmentário, que nós vamos falar. Ninguém pode ser punido senão por força de uma lei estabelecida e promulgado antes do delito ilegalmente aplicado. Essa parte final fala sobre o princípio da legalidade, mas vamos se ater agora só no princípio da intervenção mínima. Antes de falar sobre o princípio da intervenção mínima, se adentrar exatamente no princípio, é importante saber qual é a principal função do direito penal. Segundo Klaus Roxin, a principal função do direito penal é proteger bens jurídicos. Essa é a principal função do direito penal. Além de outras, claro, na verdade, mas o direito penal ele tem como uma das suas maiores funções é proteger bem jurídico. Conhecido pela teoria do Klaus Roxin, que é um alemão, chamado de teoria funcionalista, que é uma teoria muito importante. Mas dentro do princípio da intervenção mínima, nós vamos falar sobre dois subprincípios muito importantes. Esses dois subprincípios, ele vai nos ajudar a conceituar, a conhecer mais sobre o princípio da intervenção mínima. Primeiro subprincípio, ele tem um caráter subsidiário que nos revela da seguinte forma: o direito penal ele só vai intervir em determinadas condutas humanas quando os demais ramos do direito se declararem ineficientes. Então, o direito penal ele só deve ser aplicado quando necessário. Quando necessário. E de modo que a sua intervenção se dará pelo fracasso dos demais direitos. Esse é um caráter subsidiário. Então, isso daí é muito importante. Vou dar um exemplo logo após eu falar sobre o caráter fragmentário. O caráter fragmentário ele nos revela, o entendimento dele é feito da seguinte forma: o direito penal ele não intervém em todo e qualquer tipo de conduta humana. A conduta humana ela é extremamente ampla, é muito grande. Então, o direito penal ele só vai pegar parte de condutas humanas que forem extremamente relevantes para a sociedade. Por isso que tem esse caráter fragmentário, ou seja, pega só fragmentos mais importantes
de uma sociedade e protege e aplica a lei. Por isso é chamado caráter fragmentário ou um subprincípio chamado princípio da fragmentariedade. O direito penal somente intervirá nos casos relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Esse é o caráter fragmentário. Um exemplo no Código Penal que nos revela, que nos dá a ideia, que serve como exemplo aí para esses dois caráteres, os dois subprincípios da intervenção mínima, ele está no Código Penal, no artigo 135-A. O 135-A ele serve como exemplo, ele é interessante para que nós possamos falar mais e entender mais sobre esses dois caráteres, a subsidiariedade e a fragmentariedade. Então, exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial, aí tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Essa é uma pena de baixo potencial ofensivo, né? Mas serve como um exemplo. O que aconteceu aqui? Esse artigo ele foi incluído no Código Penal em 2012, pela Lei 12.653. Na época, antes de 2012, o CDC ele foi criado na década de 90. E essa prática ela era muito difundida em hospitais de emergências. Então, o que o Código de Defesa do Consumidor editou, criou a lei para que para coibir essas práticas em hospitais de emergências, sob pena de sanções administrativas. Ou seja, toda vez que uma pessoa ia ao médico ou estava na iminência de morte, na premissa de morte, precisando do atendimento mais rápido possível, se exigia dessa pessoa uma nota promissória ou um cheque calção ou um preenchimento de formulário antes dela ser atendida. Ou seja, a pessoa chegava a morrer porque não tinha um atendimento rápido, um atendimento eficiente. E isso era prática constante em hospitais de emergência, essa exigência de calção. E essa prática não foi coibida, o Código de Defesa do Consumidor não conseguiu coibir essa prática. Em 2002, com o novo Código Civil, o Código Civil ele começou a coibir, ele trouxe, né, no seu bojo veio disciplinar essa prática sob pena de sanção administrativa, sob pena de indenizações por dano moral, essas coisas, mas não resolveu também, não se coibiu o Código Civil não conseguiu coibir esse tipo de prática. Diante da ineficácia do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, o Código Penal agiu, editado em 2012 pela nossa lei, e incluiu esse artigo 135-A no Código Penal, sob pena de detenção de 1 a 6 meses. Então, o que se vê agora nesse artigo é que, antes, os demais ramos de direito ineficiente, o direito penal vê nessa conduta. Esse é um caráter, na verdade, subsidiário, né? E o caráter fragmentário, ele está no sentido de que a pessoa estava na iminência de morte, ela deveria ser atendida o mais rápido possível, que não era. E esse é um exemplo muito importante, um exemplo bem esclarecedor
esse do artigo 135A do Código Penal. Agora ficou fácil, né, o conceito do princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima ele pode ser dito da seguinte forma: o direito penal ele só deve ser aplicado quando estritamente necessário, de modo que a sua intervenção fica condicionada ao fracasso das demais esferas de controle, observando somente os casos de relevante lesão ou o perigo de lesão do bem jurídico tutelado. Esse é o conceito que inclui dentro dele, no caso, os dois caráteres fragmentários, ou chamado de subprincípios. Agora eu quero perguntar a vocês o que vinha a ser a fragmentariedade às avessas. Um instituto muito importante. A fragmentariedade às avessas ela tem a ver com abolício crimes, ou seja, o direito penal ele vem disciplinando várias condutas humanas para proteger bens jurídicos de grande relevância para a sociedade. Então, algumas condutas que eram relevantes para o direito penal, elas deixaram de ser relevantes. Ou seja, o direito penal ele já não mais intervém naquele direito, porque aquele bem que o direito penal protegia, ele ficava mais no campo da moralidade do que no campo penal. Então, algumas condutas humanas, tipificadas como infrações penais há alguns anos, foram gradativamente descriminalizadas, por sua repercussão se restringia ao campo da moralidade, sem afrontar qualquer bem jurídico de relevância. Um exemplo muito importante que nós possamos, um exemplo clássico, antigamente era o crime de adultério, que estava previsto aí no artigo 240 do Código Penal e foi revogado em 2005. Foi revogado pela Lei 11.106, né? Neste caso, o adultério ele foi revogado porque não caberia mais a tutela penal. Desta forma, ocorreu o abolício crimes, cessando os efeitos penais. Mas lembrando aí, gente, que os efeitos civis permanecem. Queria falar um pouco sobre isso aqui, porque muita gente confunde. Diziam que ouvi falar uns boatos de que o adultério ele foi revogado pelos costumes. Isso não é verdade. O adultério ele não foi revogado pelos costumes. Se a pessoa que declara isso, que o adultério foi revogado pelos costumes, ele está declarando de que a sociedade está uma bagunça. Não, o que ocorreu aqui é porque o direito penal ele não achava mais relevante proteger esse bem jurídico. A pessoa pode entrar, aquela pessoa que se sentiu lesada, ela pode entrar com uma ação civil, buscar danos morais, danos materiais. Os efeitos civis, ela continuam ainda, ela perpetua ainda. Agora, os efeitos penais, não, ela some, ela desapareceu. Ok, gente? Muito obrigado por assistir o vídeo. Desculpe por qualquer coisa. Faça os comentários para que eu possa melhorar os próximos vídeos. Dê o seu like, se inscreva no canal, me ajude a divulgar esses vídeos. E me segue no Instagram, tá? O meu Instagram. E qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. O que eu puder ajudar, estamos aí. Obrigado, gente, e até a próxima.